Isso assim, sabe? Era tipo. Olha para o nosso corpo. Esse corpo não é nosso. Esse corpo é do nosso pai e da nossa mãe. É um corpo feito de elementos, e esses elementos foram dados pelos nossos pais. Então, para a gente entender que essa ideia de individualidade, como se eu sou independente, é completamente ilusória no seu próprio nascimento. Começando por esse corpo que acreditamos ser independente e individual, que nem nosso é. Para entender que somos realmente um hospedeiro dentro desse corpo. E então começar a ter uma nova visão, e essa nova visão, que é uma visão aberta, nos dá uma nova percepção da realidade e nos libera de todo esse sofrimento dessa percepção equivocada da individualidade, do independente. E você vê que isso é um plano de evolução, que o teu ser verdadeiro não é o teu corpo, não é o teu eu, porque teu eu é uma série de conceitos, de crenças, mas que o nosso ser verdadeiro é a consciência lúcida. Então começamos a reconhecer quem verdadeiramente somos. E esse reconhecimento é o ser eterno, é o ser infinito, é o ser búdico, que é a consciência búdica. Então é uma grande liberação que o budismo nos dá. E ademais, não é uma liberação que temos que buscar fora, é que já está, é o que somos. Você acha que realmente esse treino que você fala, Monte, porque, que nem no caso da Giovana, né? Conversei com ela algumas vezes, porque ela não era uma prima tão próxima a mim, assim, né? Era mais da família da minha mãe, mas do lado da esposa do irmão da minha mãe. Então, Sim. né? Era nesse sentido. Mas nesses últimos dias, uma prima em comum me chamou e falou, Karen, manda uma oração, fala comigo, você está tão envolvida, né? Espiritualidade. Ela ainda falou assim, você é tão iluminada. Eu falei, nossa, pensa eu, né? Você é iluminada, que as pessoas não pensam de mim, nossa, o fato de que você seja budista, você já é iluminada. Porque o que significa ser budista? Todos nós somos, mas você reconhece a tua luz, e aí você reconhece a luz, ela se ilumina a si mesmo e também ilumina o seu entorno. Então, isso é um iluminado, é aquele que reconhece a sua luz. Então, todos aqueles que somos budistas reconhecemos a nossa luz. E estamos desenvolvendo a nossa capacidade para permanecer e se expressar desde o ser verdadeiro e poder realizar esse ser ilusório, esse corpo ilusório, essa grande ilusão. Então, essa é a grande liberação, porque nos libera do sofrimento humano, doença, morte, tudo que se experimenta. E aí ela respondeu assim, eu estou aqui com ela e ela está dizendo que está com muito medo. Isso foi um dia antes também. Olha, dizem que o medo da morte é algo assim impressionante, entende? As pessoas gritam, choram, se desesperam quando realmente vê a morte na frente e que chegou o momento, esse dia antes, 3 dias antes, esse processo assim final, que é um processo para estar em oração, para estar em gratidão, para dizer, eu agradeço toda a minha vida, agradeço tudo e ofereço tudo, ou seja, e me elevo e me abro e me conecto com todo esse campo de mérito. É o momento de ver Budas, de ver santos, de ver os antepassados. É o momento onde você vai se encontrar com o mais luminoso, o mais supremo. Então a morte, ela é bela, mas por não ter referência a respeito do que verdadeiramente a morte, as pessoas sofrem de uma forma impressionante. E logo entram no pós-morte com todo esse sofrimento. Não é somente esse sofrimento de antes da morte, mas depois que morre. O sofrimento é muito maior, porque não aceita que está morto. Não quer aceitar que está morto. Então, os espíritas trabalhando, nossa, o que tem aí de desencarnados que não conseguem aceitar esse estado e que logo ficam produzindo muitos obstáculos, interferências, né? Porque quer comer, porque quer estar perto da pessoa que ama, do animal de estimação, da casa, da joia, sabe? Fica pegado a tudo aqui, não consegue. E
e fica muito tempo. Você imagina que até que toda essa vida se dissolva, eles não entram no ciclo da reencarnação. Eles ficam aqui, não vai embora. Ah, Monja, você até que morou muitos anos na Europa, eu ficava, às vezes que eu fui, que eu morei lá, eu ficava pensando nisso, vendo esses grandes castelos da era medieval. Falava, Nossa, bicho, que tem de alma penada aqui dentro, né? exatamente, é Então, triste. porque imagina um rei que é É. dono de um país. Eu falo, não, o bicho morreu. Vai Não, tá, embora. Não vai, não não vai, ele fica no vai. seu castelo. Mas É, você imagina que enquanto esse castelo existir, ele continua lá? enquanto ele não aceitar, né? Sim, mas muitos não aceitam. É. E até que não se dissolva isso, a mim o que nos ensinamentos que eu ouvi, porque os mestres falam isso dos castelos, comentam tudo isso. O que sempre me estremeceu muito são objetos. Por exemplo, uma joia. Sabe, tem espíritos que eles ficam dentro de um anel. Ah, meu Deus do céu. Aí Dentro, você dentro, recebe esse dentro de anel um, de. dentro de uma medalha, amaldiçoado, te dá azar, porque vai com o espírito junto, porque é dele, entende? E ele vai te adoecer, ele vai fazer com travar a tua vida, porque se isso aqui é dele, você está usando um objeto dele. Uhum. É, isso para mim é o que mais me estremece, ver assim uma alma, um espírito, um ser senciente, uma consciência em evolução presa dentro de um objeto material, né? Uma coisa, né? E eu lembro que, que os mestres, quando me ensinaram isso, falavam assim, não, pode estar até num carro, até numa vassoura pode estar um espírito. Você pensa que é uma vassoura e tem um espírito lá. Ou seja, porque fica apegado a qualquer coisa. E então é de muito sofrimento o que vem depois, justamente por não ter a informação correta, não ter consciência do que é o processo de evolução. Então é muito importante a gente ser consciente. Mas eu também noto, por exemplo, na minha família é tabu, ou seja, a morte é tabu. Ai, vou falar disso. É um tema a ser dado às costas. Mas hoje eu acho que quanto mais a pessoa tem familiaridade com a morte, é tão mais tranquilo isso, Claro. porque Com certeza. eu conheci recente uma moça que ela navega por todos os mundos também, Ubanda, né? Que Ubanda também tem isso, incorporação, tudo. Sim, sim. E muita gente tem medo. Eu, por exemplo, também tenho medo. A Uhum. primeira vez que eu vi uma incorporação, eu falei, pelo amor de Deus, eu saio daqui, senão esse troço vai vir em cima de mim. Mas é porque eu não Uhum. conhecia, né? Então eu fui indo um pouco mais a fundo. Eu quero ir, eu sou louca para fazer o bardo. Até hoje eu não consigo fazer o bardo com você, Moja. O Varda é muito bom. Mas por quê? Porque as pessoas que eu conheço, quanto mais elas sabem sobre a morte, elas estão com essa proximidade de conversar sobre a morte, a A passagem do morte tempo é o sentido da vida. Quando você tem a morte presente, você vive mais intensamente. Eu estou aqui com você. Você está com o que você tem. Você sabe que tudo é passageiro, tudo é transitório, tudo é efêmero. Então, cada dia, cada momento, você saboreia com intensidade, você está mais presente. E não somente isso, você fica em paz com o passado, você se resolve, porque você sabe que não existe o depois. Então, você não deixa histórias mal resolvidas, rancor, essas coisas assim, culpas, você se resolve, você vive um presente mais resolvido e vive em paz com o passado. Você está mais resolvido, você está melhor, você vive melhor. Então a morte é o sentido da vida. Não tem como dar as costas ao que é evidente. E ademais, essa morte como uma cortina preta, ela não existe. É uma visão equivocada. Não existe a morte, só existe a morte da morte, porque continua. Olha, tudo continua. E o que continua é um processo contínuo de transformação. Olha desde a fecundação. Olha teu corpo. Teu corpo surge com os elementos dos teus pais na fecundação. Olha, desde a fecundação até hoje, quanto esse corpo se transformou. Olha uma criança e olha um adulto e olha um idoso e você vê que teu corpo está se transformando todo momento. Mas assim é o planeta e assim é tudo que existe. Então, como acreditar que existe o fim?
quando tudo se transforma. A física moderna, já falo a física clássica, não estou falando da mecânica quântica. A física clássica, newtoniana, já demonstrou que nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, a energia é um processo de energia em contínua transformação. Não existe um ganhar nem um perder, é transformação. Então, isso já está visto desde muito tempo. Então, como vai existir um fim, um acabou? Nada acaba, tudo se transforma. E a gente vê isso, uma coisa se transforma em outra, uma coisa se transforma em outra. E quando falamos de consciência, você vê que tudo é consciência. Como pode haver o fim da consciência? O acabar? Não. Se a consciência e energia não são dois. Não existe movimento de energia se não é uma consciência movendo essa energia. E se tudo é transformação, tudo é um processo de consciência e energia se transformando, de evolução. Sim. Porque olha só, a grande perfeição, por favor, olha a matemática, que é isso. Então não é um caos aleatório, é uma grande perfeição. E por isso vem o conceito de evolução, porque vemos o dia, a noite, as estações, a semente, o fruto, a fecundação, processo, infância. Olha para onde você olha, você vai ver um processo de transformação e de evolução. Então existe um desenvolver. A própria vida é um melhorar-se. Olha como nos melhoramos cada dia. A própria experiência da vida vai dando seus contrastes e vamos evaluando e vamos fazendo melhores escolhas. Então é questão de ver como a gente vai acreditar que existe um fim que seja a morte. Então esse é o princípio, né, da reflexão. Só que desde que nascemos, colocaram uma visão equivocada É. na nossa mente. Então já nascemos com esse medo e com esse não integrar a morte no caminho. Mas eu medito todos os dias. Todos os dias eu faço prática de dissolução, onde eu dissolvo o meu corpo, dissolvo a minha vida, dissolvo toda a existência e experimento a clara luz bem-aventurada. Isso é a morte. Isso é trazer a morte ao caminho. Então, isso também, esse daí você já ensinou pra gente, tipo, dissolução. A gente faz todo o tempo, todas as práticas de Jidan, quando surge a deidade e dissolve a deidade, é a clara luz. Tá. Quando fazemos a yoga do dormir, quando dissolvemos todo o nosso dia e descansamos na essência, isso é trazer a morte ao caminho. Isso é a experiência da morte. A experiência da morte é a experiência da iluminação, é a experiência da clara luz. A nossa mente mais sutil, existe 3 tipos de mente. A densa, sensorial, mental inferior. A sutil, que tem que ver com a intuição, a energia, que tem que ver com o insight, a mais... E logo tem a mais sutil, que é a essência primordial. Essa é a nossa verdadeira alma, nosso verdadeiro ser. Então, quando nós descansamos no mais... A gente faz isso todas as noites. Todas as noites, o sono profundo é um descanso na clara luz. O que acontece no sono profundo? Todas as consciências densas, elas se absorvem. E entramos como num mergulho profundo de consciência. É a clara luz, essa experiência. É igual que a morte, o sono profundo. Não é diferente. Então, para entender que estamos experimentando a morte todas as noites, estamos renascendo todas as manhãs. Não é diferente o renascer numa nova vida que o despertar num novo dia. É muito parecido. A gente sai da clara luz e surge. Então, vamos aprender a fazer isso com consciência, que não sejam os ventos do karma que nos empurrem. Então, que quem amanhece cada dia é o ser divino para guiar a humanidade no caminho da sabedoria. Dormimos na clara luz e despertamos da clara luz, e esse corpo é apenas uma ferramenta para manifestar esse ser mais sutil que é a nossa verdadeira natureza, que é o ser luz, para o benefício de todos os seres, e não nos enganar com todas essas aparências que tomamos por real, o eu e suas histórias, né? Você já passou por alguma situação hoje que você viu ali um perigo muito iminente
E você se desestabilizou e conseguiu retomar algo nesse sentido? Porque eu vejo um pouco isso na nossa vida cotidiana. Isso eu Às faço vezes, muitas vezes, mas eu ainda nunca fui confrontada com um grande obstáculo. A minha vida é uma vida muito afortunada. Nunca tive nenhuma perda, nenhuma doença, nunca tive nem próximo a mim, né? Mesmo economicamente, toda a minha família, meus filhos, trabalho, estudos, nunca me confrontei com nenhum problema, nem de drogas, nem de alcoolismo, nem nenhum problema assim perto de mim. E esses pequenos problemas, pequenas subidas e descidas, mas assim, nunca grandes, né? Mas eu me treino com essas pequenas e sempre me reposiciono. Em mim existe um algo dentro de mim que nem sou eu, que faz uns cliques e fala: "Basta já", entende? Basta já. que é isso que você falou, que você entra e você mesmo fala. É, basta já, né? E esse basta já me coloca sempre nesse caminho interno, nessa conexão com a natureza, com a consciência. Então eu tenho isso muito treinado de sempre me desestabilizo, mas volto de novo, né, pro centro, que é o treino contínuo. E agradeço muito, porque nem sou eu. Ou seja, não posso dizer que exista um centro de vontade que faça. É algo muito espontâneo dentro de mim, esse reposicionar contínuo. Mas também está na minha determinação de ser monja. Porque olha só, tá vendo? Eu raspei a cabeça ontem. Quando se raspa a cabeça, a gente tira tudo o karma. Nossa, que alívio, né? Então também é como um reset cada mês que se faz, né? As vestimentas, ou seja, eu dou aula, eu pago para dar aula, porque a aula é minha prática, é meu estudo, porque é onde exige de mim o meu melhor. Então tudo isso vai fazendo clim, 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 porque eu coloquei essas causas e condições. Você entende? Eu coloquei essas causas e condições para que minha mente não saia muito para lá, nem muito para cá. Não dá tempo. Ela tem que voltar, porque eu tenho um atendimento hoje, não sei o quê, porque eu tenho uma aula, não sei o quê. Entende? Então, tudo isso, mas isso é um movimento que eu construí, porque eu tenho a certeza que esse é o caminho seguro da liberação do sofrimento. Então, eu construí todas as causas e condições, até a fazenda, entende? Eu construí todas essas causas e condições, essas escolhas, porque esse é o caminho que eu acredito. Então é isso que cada um devemos fazer. Ou seja, você tem que construir as causas e condições que vão favorecer, fortalecer a escolha que você reconhece. Senão você fica na mão do karma, indo de um lado para outro. E correndo de trás de mestres, eu já corri muito de trás de mestres, já viajei muito, entende? Chega um momento que cansa tanto ensinamentos, tantos mestres, e agora tem que trabalhar com a tua vida. Então, como você vai construir o teu templo sagrado para te acolher? Então, teu templo sagrado é a tua vida, não é nem tua casa, é a tua vida. Então, como você faz as escolhas para que a tua vida tenha os sensores que estão continuamente te colocando no caminho. É como os bip-bip do carro, são sensores, entende? Então, te coloca no caminho, esse é o caminho, esse é o caminho. Desviou, vem para cá, esse é o caminho, entende? E isso é muito importante. E eu falo isso, eu falo para todo mundo, mas é difícil entender, porque a inércia da vida, que é o hábito, caímos de novo no hábito, né? É o mais fácil. Então, fazer algo diferente requer esforço. Eu tenho uma fazenda. Quem vai lá? Tá maravilhosa. É um lugar muito bom, abençoado, entende? Mas ninguém tem tempo para ir para lá. Ou esforço para ir para lá. E assim vai com tudo, né? Você tem a tua casa, você tem construído o teu espaço, mas tá todos os teus hábitos lá. Construir um hábito novo dentro desse espaço requer um esforço contínuo, porque é um hábito novo. E assim é tudo. Até mesmo aqui, né, Monja, que a gente estava conversando. Ontem meu Luiz de hoje acordou e falou assim: "Ei, você não vai na Monja?" Eu falei: "Eu vou, Monja, eu fui." Sim, porque não se fica engolida. Eu te falo, eu pago para trabalhar. Você entende? Eu saio da fazenda, eu venho até aqui na sexta-feira, entende? Ninguém me paga, eu estou pagando para vir aqui.
Muita sexta-feira eu estou pagando para vir aqui, entende? Porque essa é a minha prática. Porque para mim é importante estar aqui, entende? É importante do jeito que está, do jeito que vai, mas é importante. Porque senão, se eu não tenho isso, eu vou ser engolida pelo samsara. Eu vou fazer algo que será distração. E aí a distração vai me levar a mais distração, e quando eu ver, eu já não sei onde eu estou. E a gente vê isso com as próprias práticas diárias, como fala o João, né? Fala assim, nossa, passo um mês e não sentei para meditar, entende? E passo uma vida e não sentei para meditar. E quando chega o grande momento, você fala, e agora o que eu faço? Então, isso é importante ter em conta, né? Ah, não sei, eu sou... Olha, eu me aflijo como todos, né? Não tenho nada diferente do que cada um de vocês tem, porque estamos no mesmo lugar e estamos na mesma cultura, com as mesmas famílias, o mesmo entorno, e não é nada diferente. E me aflijo como vocês também se afligem, né? Mas afortunadamente eu tenho o Dharma. E o Dharma é meu refúgio. E lá eu encontro o Buda. E para mim é muito importante isso. E tenho em conta isso do dormir e do acordar, e tenho em conta muitas coisas para estar colocando na minha vida. E pego meu japamala. Hoje eu dei uma volta em Vrajasattva, né? Gosto de recitar, ou Mani Padme Hum outro dia, tô sempre com meus mantras, porque me faz bem. Me faz bem, e eu preciso deles, eu não consigo viver sem eles. Também sento, medito e vejo toda a congestão, falo, nossa, quanto karma tem aí dentro. Me esvaziando, né? E cada um tem seus karma, né? Família é o grande karma. E mexe muito com o emocional, pai, mãe, Às irmãos, vezes não. eu também agora, ultimamente, eu tô dando tempo, sabe? Claro. Eu falo, Não, gente, eu dou muito tempo. Você nem imagina como eu dou tempo, você depois eu entende? mando uma mensagem esperando que não responda. Oi, tudo bem? Tudo bem. Ótimo, tá bom. É. Desliga o celular. Desliga o celular na hora, né? Falando, não, vai que se E arrepende. mesmo dando muito tempo, né? Não tem como, né? Porque é algo que pega muito nas entranhas, né? O tema da família. E todos nós que temos família vivemos isso, né? Mãe, pai, filho. É uma grande aventura. Então, se não tenho Dharma, se eu não tenho esses momentos. Ontem, por exemplo, porque eu venho de uma história de família. Aí ontem eu peguei, todo mundo foi viajar, falei, que bom. Aí peguei o dia inteiro, fiquei o dia inteiro aqui no templo, sem fazer nada fora, somente interno, sabe, com meus chás, colocando a mente no lugar. Foi maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, é isso, né? Tem esse movimento, essa agitação, essa demanda, mas também tem que ter esse momento para cuidar internamente, para não ter que fazer, para poder estar sem fazer, somente com o Dharma, com os ensinamentos, e aí vem a mente criativa, que ela se apresenta também, né? Bem-estar, do bem-estar tem criatividade, boas ideias, e aí flui coisas boas. Mas senão a gente não consegue conectar com essa mente luminosa, criativa, e fica cheio de preocupações. Isso trava, isso é uma vida muito infeliz. Até o relaxar às vezes é estressante, né? Você fica o dia inteiro trabalhando, e daí quando você para de trabalhar, agora eu tenho que relaxar, agora eu vou relaxar. Não é assim que Não é assim que relaxa, relaxa. sabe? Sim, E daí sim. eu acho que é nisso que eu fico, que eu não consigo meditar. Eu falo, caramba, eu tô me estressando para relaxar. Só para, só parou, E logo, respirou. para a gente entender que o corpo e a mente estão muito próximos, apesar de não ser o mesmo, estão muito unidos. São dois fluxos, né? O fluxo mental e o fluxo do corpo, né? Mas estão muito próximos. Então, todos os estados mentais, eles geram também uma química no nosso corpo. Isso significa que às vezes queremos relaxar, mas existe uma química no nosso corpo do estresse que experimentamos no nosso dia, que é como você fala, quero meditar, quero relaxar e não conseguimos, né? Porque não é tão fácil mudar essa química do corpo. Então aí tem que ser bem habilidoso também para como a gente transforma essa química. E porque eles estão muito unidos. Por isso os exercícios físicos,
o yoga, tai chi, kung fu, eles ajudam muito a trazer estados mentais mais calmos, mais Que é relaxantes. o que eu estava comentando, né? Como eu parei de meditar, aí eu parei de ir com tanta assiduidade, Duidade. obrigado, na academia, e daí parei de ler. É muito interessante como as coisas estão interconectadas, né? Totalmente, Tipo, totalmente. poxa, caramba, são duas coisas que me fazem bem, ir fazer exercício físico e meditar. Aí eu parei um, parei o outro. É, E daí você para de fazer os dois, aí quando eu vi eu já estava me alimentando pior. Aí quando eu vi eu já exatamente. estava o dia inteiro no celular, em vez de estar fazendo É, leitura, que é uma coisa que me faz bem, é. eu não estudo música, que é uma coisa que me faz E bem. aí você começa a se sentir insatisfeito. E Exato. fala, não, me sinto vazio, né? Minha vida tá escapando, não tô feliz. Tem um termo que eu aprendi que é um termo novo, que é justamente quando a gente fica muito tempo no celular, que é brain rotten, né? Que é o cérebro apodrecido. E Uau. eu nunca tinha sentido, já tinha ouvido falar nisso, e daí nesse último mês eu finalmente entendi o que é brain rotten, que era aquela sensação de você falar assim, eu tenho tantas coisas produtivas para fazer, e eu acabei de ficar 2 horas e meia no TikTok. E agora eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo apodrecido por dentro. Agora, É difícil agora explicar. você é um homem maduro, com um cérebro maduro. Agora você imagina uma criatura de 15, 16, 18, que o cérebro ainda não amadureceu, ainda está em formação, as referências de realidade ou percepções ainda não estão construídas. Imagina como vive. Nossa. Crises de ansiedade, crises de É. depressão, suicídio e todas essas doenças que estão surgindo, porque não dá para controlar, não tem o amadurecimento interno para poder ter esse discernimento que você tem e se dar conta do que está acontecendo. Então, se vê no meio de tudo isso, com esse cérebro apodrecido, e nem sabe o que que é, e se colapsa aí dentro. É muito Porque difícil. não conhece outra Não coisa, conhece né? outra Só, coisa. só vive nesse cérebro apodrecido, né? Não conhece Exatamente. um outro Então, caminho. a gente tá indo para um momento da humanidade muito difícil. Eu vejo as crianças como estão, os pequenininhos que estão chegando de 5 anos, nossa, com a tela assim na cara, eles põem a tela aqui, ó. É uma coisa que eu tava comentando com a minha mãe outro dia, assim, sabe? Que eu não lembro na minha vida de ter passado por um momento de tanta desesperança coletiva, assim, sabe? De Aham. tanta falta de motivação a ter otimismo, assim, sabe? Eu olho em volta e eu vejo o planeta colapsando por conta do Interessante, meio porque ambiente. ontem, na aula de ontem, o Anselmo Não, você não veio. veio. E ele trouxe isso também. O que você está falando, ele falou, monja, você está fora da realidade, você não sabe o que está acontecendo aí. Não é uma questão de má alimentação, é que estão perdendo as referências, ou seja, as pessoas estão muito confusas, tá tudo muito colapsado. Ele veio me trazendo essa mesma mensagem que As você diz. pessoas estão se degladiando por pouco, aí existe a guerra, e aí existe o meio ambiente, e daí de repente você olha e você fala assim. Eu já até comentei uma outra vez com a monja que eu e minha esposa a gente tem vontade de ter filhos e tal. Me coloca muito em xeque isso. Eu falo assim, cara, será que é uma boa? Será que é legal isso? E isso é uma coisa que nunca me passou pela cabeça. Eu sempre Ai, quis ser eu pai. não aconselho, Então, porque olha, você vai perder tua paz e a coisa tá difícil. então, sabe? Bem, você é mãe hoje, você vê que difícil tá. E o Ah, mas teu vamos. filho já é Mas se adolescente. fosse para ter tudo de novo, eu estaria. Não. Hum, É que eu tenho Então, medo do. enfim, eu acho que tem muitas vertentes. Mas sabe o que eu acredito? Isso sempre existiu. A guerra sempre existiu, a fome sempre existiu, em outras épocas, mas sempre, isso sempre, sempre sempre. existiu, né? As Mas é como a dificuldades gente sempre lida com existiram. isso mesmo, como que a nossa mente lida com isso. Eu acredito que o budismo explica um pouco sobre isso. O que, que nós podemos fazer? Quando eu lembro quando você trouxe esse ensinamento dos monges, pô, o monge fica lá só meditando e tudo mais, o que, que ele está fazendo, o que, que ele está contribuindo? Caramba, ele está contribuindo Muito demais, demais, entende? demais. Para essa vibração do planeta, Sim, para essa tudo isso. frequência. Que Tá, nem tá, estava tá sustentando essa frequência elevada. comentando dessa minha prima que estava em estágio terminal, e essa outra minha prima perguntou o que, que eu faço. Eu falei, vai orar por ela ali, sabe? Faz
um reiki mesmo. É que é difícil a gente explicar isso para as pessoas que não têm. Pessoal, bênção é mais fácil, né? Abençoa, só chega perto dela, emita bons pensamentos, traga realmente boas energias para aquele momento, para que essa frequência que ela está ali do medo compaixão, né? mude, Compaixão dos iluminados, né? Iluminação. Isso, eu acho que é o que hoje nos resta e que sempre nos restou a fazer, está tentando trazer, pelo menos para o nosso entorno, que já é bastante, né, Sim. né? Por mais Exato. que a gente pense que não, mas pelo menos se dentro do nosso campo a gente já o budismo nos ensina que estamos no samsara. O samsara é uma dimensão de evolução de muito sofrimento, de muito karma, de muito sofrimento. Então vai mudar a paisagem, mas o sofrimento sempre vai estar em todos os lugares. E nós não vamos mudar o samsara, não vamos mudar o mundo. O que muda é a nossa resposta ao mundo, muda a nossa percepção da realidade e a maneira como respondemos ao mundo. Então, o budismo nos joga sempre assim para dentro. Você não vai mudar o mundo, isso está no samsara. E, ademais, o samsara não é um lugar que entra e se sai. É um estado mental. E, ademais, é um estado mental ilusório. Então, todo esse sofrimento é produzido pela desconexão do verdadeiro ser que está aqui. Então, quando você muda a tua percepção, porque você reconhece o ser interior, você tem uma nova percepção da realidade, significa que você traz respostas novas. Então, você deixa de fazer parte do sofrimento e você passa a fazer parte da sabedoria. Então, você já não sofre dentro do samsara, você alivia o sofrimento do samsara. Então, é isso que o budismo nos coloca. É a tua liberação, a liberação de todos os seres. Você tira o peso da tua ignorância do mundo e você oferece o caminho da liberação para os demais. Você não vai mudar o mundo. Você muda a tua percepção de realidade e você muda a tua resposta para o mundo. Então você se libera do sofrimento. E o quanto esse campo responde, né? Sim, é totalmente ressonante. Porque você vê, voltando a esse exemplo, essa mesma prima, né, que falou lá do iluminado e tudo, ela falou assim, eu gostaria de conhecer um pouco mais do que você faz, porque eu estou sentindo isso, porque as pessoas se espelham, né? Não adianta que nem se falava para mim, não adianta você ficar lá falando pro seu filho, olha, faz isso, olha, assim, não, seja isso. Seja isso. É a tua resposta, entende? Nem sequer é ser. É como você está respondendo em cada momento. Desde onde, desde que percepção surge a tua resposta. É desde uma percepção conceptual, cultural, é desde uma percepção interna, desde uma abertura, ou seja, a tua percepção é que determina a tua resposta. E isso é o que realmente você ensina. Não é palavra, não é o que você fala, é o que você é. E o que você é a tua percepção de realidade. Porque a realidade em si é completamente neutra. Ou seja, a almofada existe ou não existe? Existe na dependência da tua mente. Ou seja, a almofada é um nome e um conceito que você projeta em cima de um fenômeno. Mas outro ser vai ver outra coisa ou não vai ver nada. Se não tem o conceito da almofada, vai entrar aqui e não vai ver a almofada. É que desaparecem as almofadas. Essa parede existe ou não existe? Depende da tua percepção. Se você vê energia, você vai atravessar essa parede. Se você tem uma percepção de um corpo de energia e tem uma percepção de uma parede de energia, você atravessa a parede. Ou seja, tudo depende da percepção que você tem da realidade. Disso depende as respostas que você tem. Então, por isso, o treinamento percebe a ti mesmo como um ser de luz, como uma consciência, e percebe aos demais também como consciências, como seres de luz, se relaciona desde essa percepção. Percebe esse mundo como uma dimensão de evolução, como um campo de energia, e começa a ver que toda essa energia está conectada por esse espaço, que é um campo de energia que conecta todas as energias, e você faz parte de que frequência?
Você faz parte do samsara, do sofrimento, ou você faz parte do nirvana, da bem-aventurança, tudo são campos de energia. Então, aí está a consciência que escolhe aonde vai vibrar, mas lá dentro, não é falando para fora, é como você vibra no que você é. E aí está o trabalho, né? Aí está o trabalho. E aí está o Dharma que nos ensina a entrar em frequências elevadas, em abrir nossa visão, em abrir nosso coração, em descentralizar, em transcender essa dimensão, em experimentar dimensões invisíveis aos nossos olhos humanos, mas muito claras para a nossa mente, e começar a investigar esses planos. Então, isso é o que o budismo nos oferece. Então, vamos a meditar um pouquinho. Vamos Eu a gosto sol. dessas conversas, acho tão gostoso. Acho que sinto. Sim, porque é mais fluida, né? Mais Nossa, fluida. também. É porque, assim, às vezes na sexta-feira a gente não consegue chegar nessa Sim, profundidade, sabe, é, Monte? E às vezes eu sinto falta disso, mas eu tenho que respeitar, porque de sexta sim. parece que o pessoal que vem tá um pouco mais Mais iniciantes, né? iniciante, né? E tem E mais aí, fluxo de pessoas novas. exato, né? Então, às vezes eu sinto falta disso também, Ai, só que que aí é os gostoso. sábados, por Sim. isso que a gente estuda aos sábados, É. né? Para isso, para poder aprofundar um pouco mais. Não, e quando a gente vê a vida desde um plano de evolução, é maravilhoso, né? Porque cada momento, cada dia, ou seja, é um melhorar-se continuamente. Então, deixa o passado, deixa os defeitos, deixa as culpas. É demais, transforma tudo isso em sabedoria. Isso é muito do budismo tibetano, né? Esse transformar o que vivemos ontem, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, que tudo isso seja uma força interna para fazer de hoje um dia melhor, para estar mais despertos, para ter mais sabedoria, para ter mais compaixão. Então, ele transforma todas essas impurezas, transforma em iluminação, transforma de muitas formas, né? Eu gosto muito da prática, uma transformação onde a gente pega todo o nosso lixo kármico e dá de comer para os demônios, para o Senhor da Morte, a gente transforma ele em alimentos que nutre o Senhor da Morte, assim ele não tem que vir comer a gente. Sim. A gente já dá o nosso karma para ele. E transforma também o nosso karma em objetos desejáveis pelos nossos credores kármicos. Todos aqueles seres para com os quais tenhamos algum tipo de dívida, consciente ou inconscientemente, produzida pela nossa ignorância, ou seja, o mal que tenhamos gerado a outros, que possamos transformar, pois a nossa própria ignorância, a nossa própria culpa, transformar isso em um néctar de luz de sabedoria e que oferecemos para que sejam felizes, para que tenham uma vida longa, para que tenha prosperidade, para que tudo quanto deseje seja atraído, que sejam realizados. Olha que maravilha, olha que grande prática isso. É maravilhoso isso. Aquele que é nosso inimigo, que nos fez mal, que nos feriu e que passamos um momento difícil, assim, até sem culpa, né? Porque tinha mania, coisas do tipo, né? Pois nada, esse ser, vamos fazer oferendas. Vamos a enviar deusas de oferendas, oferecendo toda a energia dos elementos para que toda a realização e satisfação lhe acompanhe. Então, olha que grande prática. Como nos liberamos das culpas e como nos liberamos dos rancores. Nossa, liberar da culpa, para mim, acho que foi o maior ensinamento que o budismo já trouxe no Brasil. Porque Exato. é muito ancestral isso, e é É. muito enraizado mesmo, principalmente de origem católica, Católica. né? O E a minha pecado, família é. né? O pecado, né? Você se sentir um pecador e você se sente preso nesse inferno, né? Eu tive que quebrar muitas crenças, É, sabe? Para chegar até onde eu tô aqui do budismo. A minha claro. família inteira me vê. Eu posto, né? A gente Sim, aqui sim. fazendo as práticas, estou lá no Instagram. O pessoal olha e fala, onde a Tari foi se meter, entende? E eu falo, gente, foi libertador. Eu sou muito grata a tudo que o budismo me Nossa, trouxe. Muito grata. é minha vida. É minha vida o budismo, né? É minha vida. E assim, a questão do pecado. O que é o pecado? O pecado é nossa maldade, é nosso demônio interno, é nossa ignorância profunda, é
nossos vícios, é nossa dor, na verdade, né? É o que nos amarra na dor, né? E poder transformar isso em alimento para oferecer para todos esses demônios que nos afligem, nossa, isso é uma grande liberação. Então, o budismo tibetano, ele traz muito essa linguagem de transformar, e transformar sempre em algo bom que traz benefício, que traz liberação. Então, é maravilhoso estar conectado com essa linguagem do budismo tibetano, né? Que é o Tantra, Sim. a transformação. É muito legal mesmo. Eu venho de uma tradição diferente, né? Já comentei outras Espírita, vezes, né? né? Minha família é espírita, então eu vejo que existe uma correlação muito grande assim entre os ensinamentos. Então antes a gente estava falando sobre morte e é muito engraçado, né? Eu tenho uma mãe idosa, ela ainda, bom, para morrer basta estar viva, mas ela ainda não está nessa fase de que eu me preocupo com a morte dela. Mas a gente tem um diálogo tão aberto sobre a morte dela, assim, sabe? Então, tipo, por exemplo, ela fala assim, filho, existe dinheiro guardado nas minhas coisas. Quando eu morrer, não dê nada embora antes de verificar todos os bolsos, sabe? Esse tipo de coisa. Ou, por exemplo, mãe, quando você... minha mãe, ela é casada, é meu padrasto, e ele é de outra tradição, ele é alemão, então ele é muito materialista, e eles têm uma casa no interior. Eu já falei, mãe, provavelmente meu padrasto vai antes, assim, quando você for, por favor, retire-o daqui da casa, porque ele não vai sozinho. Então faça essa gentileza de retirá-lo da casa, o seu espírito, porque muito provavelmente ele vai ficar assombrando aqui a casa ainda, sabe? Então a gente tem um diálogo muito aberto, sabe, sobre essas coisas. É muito Não, porque ela é cultivada, né? Ela é bem cultivada. Os espíritas... Na minha família fala de morte. Então, na minha família, da minha esposa também, eles também são de tradição espírita, mas você vê que não tem a ver. Nossa, minha esposa falar de morte é isso, bate na madeira, e pelo amor de Deus. Gente, mas é a coisa mais natural do mundo, assim, sim. 100% dos seres humanos que passaram pela Terra passaram por isso, assim, sabe? Todos. Então, como que a gente trata isso como uma coisa tão esquisita, a gente tem que tratar de uma forma natural, né? Natural. E também viver a vida sem apego. Isso é muito importante. Sabendo que é uma passagem, né? Então a gente desfruta de tantas coisas que adquirimos e que nos dá prazer, nossas casas, nossas coisas, mas saber que tudo isso é como emprestado, é como passageiro. Então, ser feliz com o que temos, mas não estar preso com o que temos. Não, o estado mais próximo que eu acho que eu tive desse contato com esse nosso ser interior, assim, de iluminação, digamos, pode-se dizer, foi quando o estágio do meu câncer já estava mais passou por isso, né? E eu lembro que eu me desprendi de muitas coisas, desde as coisas materiais, porque eu tive que mudar de apartamento, estava passando por uma separação que também estava por a gente estava meio que separando. Muitas, né, meu cabelo, já não tinha o cabelo. A vaidade. Então, assim, as coisas materiais se desfizeram. Quando você fala do apego, né, eu tenho essa lembrança muito forte, porque assim, eu lembro de um dia que eu me vi numa situação de um desapego tanto das coisas materiais, mas também das situações em si, porque foi uma entrega, porque eu já estava num estágio alto, né, de assim, eu já fiz o que eu tinha que fazer. E ali eu tive esse desprendimento, falei, se o que tiver que vir, acho que o mais difícil é o filho, né? Sim, mas mesmo assim, e ali era uma paz, era uma sensação do nada. Leveza, né? Do nada. É a primeira vez que eu escuto alguém falando isso. Eu senti a mesma coisa. Eu lembro de nunca na minha vida, teve alguns meses ali, uns 2, 3 meses, onde nunca na minha vida eu tinha me sentido mais completo do que naquele momento. De não ter nada. Onde você soltou tudo, né? Então a morte é maravilhosa. É realidade. E a gente passou pela mesma coisa. É muito doido isso. E quando a gente comenta isso, eu falo, gente, eu lembro desse momento. Dessa paz profunda, né? Essa leveza. Essa leveza era algo que eu falava, cara, eu tô integrada aqui.
E logo assim, a morte é o grande momento. Não é um algo. momento para você se afligir, é um momento que você está muito atento, o que vai acontecer aqui, né? Para onde eu vou, o que vai acontecer depois, né? Que venham seres divinos, que venham me levar para uma terra pura, bem-aventurada. Ou seja, não é para ficar olhando para trás, já acabou. Essa vida acabou. Então você vai ficar olhando para trás o quê? Você tem que olhar para frente. Então, o que vai acontecer? Eu quero estar presente, eu quero ver essa clara luz, eu quero que venham todos os seres divinos, quero ver a luz da compaixão, quero ver os Budas, eu quero, sabe, eu quero ver o que continua. Então, esse entusiasmo para o que está por vir. É muito mais interessante o que está por vir do que tudo que já foi. O que já foi, acabou, é uma casca, né? O espírito vai sair desse corpo. E para onde ele vai? Eu quero Mas a saber. gente só tem essa percepção quando a gente tem esse desprendimento, né? Tanto das coisas materiais como Sim. das situações. É um soltar muito forte, mas soltei, tá tudo bem. Ah, você pode, tá tudo bem. Ah, você não tem mais tá tudo bem. Sabe? Aquela coisa Aham. de. E aí eu falava, meu senhor. Só que aí depois, né? Ah, você tá curada, tá tudo bem, Aí passou, não volta a sei o quê. ilusão. Ah, então você, ó, agora você pode comprar isso, volta a trabalhar, você não tá trabalhando, faz isso, não sei o quê, bebê. E Para de mim foi uma repente. psicóloga, sabia? Porque na época a minha mãe quis me colocar numa terapeuta, e a terapeuta, eu com 15 anos, né? Ela me convenceu de que eu estava em negação do que estava acontecendo comigo. E eu falava, mas eu não estou em negação, eu sei o que está acontecendo comigo, eu só estou aceitando o que está acontecendo comigo, é o Claro. contrário da negação. Mas ela achava que não estava correto essa paz que eu sentia. Não, não pode. E daí isso Interessante. se reverteu. Eu falei, pô, então estou fazendo alguma coisa errada. E a partir daquele momento, aí foi ruim. Aí foi ruim, aí foi chato, aí eu fiquei impaciente, aí eu fiquei ansioso, aí eu queria que acabasse logo. E daí eu falo, poxa, e daí eu nunca mais consegui recuperar aquele estado tão Uhum. gostoso de paz, De assim, paz, de sabe? aceitação, né? É surreal. É uma pena, Então, mas assim. agora tem que entender que esse é o estado de viver. Ou seja, é trazer isso para a nossa vida. Isso é a espontaneidade e a fluidez. Ou seja, você deixa de ter o controle da vida e passa a viver a vida com fluidez e respondendo espontaneamente, vai para cá, vai para lá, solta isso, pega aquilo e vai fluindo com a inteligência da vida. E essa fluidez traz flexibilidade, então você vai fluir muito melhor, você vai ser muito mais flexível e traz espontaneidade. Então você vive melhor. Agora o problema é que a gente começa a se grudar em tudo e querer controlar tudo e querer que tudo seja como eu quero, porque eu fiz essa programação e vou fazer isso amanhã e depois o ano que vem. Isso me pega muito no meu trabalho, né, Rúdia? Porque essa programação, por exemplo, essa Sim, última nossa, viagem que eu fiz, viagem, que coisa maior do que viagem para dar merda? Porque assim, você depende de um um monte monte de de coisa. coisa, né? Porque se depender só de mim, ok, mas não, eu dependo do trabalho do avião, do Sim, sim, piloto, do tudo. executivo, do não sei o quê, de tudo E mais. travou Então, essa tudo. programação toda que eu faço, isso me gera Um um estresse muito transtorno, um grande, né? estresse. Por quê? Aí quando você vê, não é por aqui, tá vindo para cá, vindo para cá. Eu falo, caramba! E aí eu tenho que ter essa fluidez, que às vezes eu não consigo ter Claro, essa claro. fluidez, porque sai do meu controle mesmo. E aí eu falo, impermanência, tudo bem, mas o tudo bem não Respira. chega, porque eu fico puta, eu falo, caramba, mas eu Então, mas fui. isso já é o defeito, porque a resposta que você dá é a tua liberdade. Então, tem obstáculo, vai para lá, vai para cá. Você não tem por que ficar nervosa, ansiosa, com raiva. Então, aí está a lição, né? Então, teu trabalho é perfeito, entende? Agora, ele te coloca continuamente em teste, te provando a responder com fluidez e espontaneidade. Então, não importa o que esteja acontecendo, o que importa é como respondemos. E como responder com flexibilidade, com fluidez, com E às vezes espontaneidade. é muito nosso, às vezes não, na maioria das vezes é o meu pensamento em si, que me ressente agora, que eu estou indo agora dia 22 para o Alter do Chão, até que eu falei que você vai ter um Ai, não, tempo muito longe. e eu não vou poder ir porque eu estou levando um grupo para o Alter, né? E aí eu tinha programado um voo tudo certinho, que fazia uma conexão Onde aqui, é ia isso? São Onde é Paulo, isso? no Pará. Hum.
né? Você vai via Belém, Belém, Santarém. De Santarém você tem mais 1 horinha até Altar do Chão. É o nosso Caribe brasileiro aí, né? Enfim, ali no Rio, todos os passeios você entra dentro da floresta, tudo através dos rios do Rio Tapajós. Aí você tem toda uma interação com a natureza. É belíssimo. É um lugar, Nossa, assim, eu nunca fui, eu morro de vontade. extremamente. A ano que vem você pega, porque esse ano já não tem mais. Mas aí eu fiz a programação do voo, Monja, e aí a Azul foi lá e cancelou esse voo e pôs o voo com 3 conexões. Eu fiquei, poxa, eu falei, como que eu vou falar isso pro grupo? E aí que eu, né? Pensei, meu, o povo vai me xingar, vai falar um monte, vai querer cancelar, isso tudo que passava na minha cabeça. E aí eu fui conversar, mas tinha que fazer. Fazer o quê? Tinha que fazer. Eu cheguei, primeira, olha, o voo operou, o voo cancelou. Agora é uma conexão com 3. Vocês vão chegar de madrugada. A gente chegava às 14 horas, agora o voo chega às 2 da manhã. E aí as meninas respondem, olha os méritos, Monja. Eu fico muito feliz. Tá tudo bem, tá? Eu não sei. Oi? Tá tudo bem mesmo? Tudo bem, acontece isso, né? Acontece. Eu me surpreendi com a maioria delas. Eu falo assim, meu, não tô acreditando, isso tudo tá em mim. Não é o outro, é você, tá? É um processo ansioso, né? É um processo ansioso. E quando a gente está num processo ansioso, aí eu fiz muitos anos de terapia recente, assim. E porque sou ansioso, tomo remédio para ansiedade. E daí uma das coisas que eu aprendi nesse processo é que a gente sempre tem uma resposta muito ao catastrófico, como você teve. E pode acontecer qualquer coisa, inclusive nada. Exato. E a resposta catastrófica é uma de 999.999 respostas. Mas e daí é engraçado como as coisas vão se relacionando. Eu lembro quando eu era criança, a minha mãe ela tinha uma folha de papel sulfite colada na parede com um ponto no meio. E ela falava, eu falei, por que, né, que você tem? E daí ela falou assim, o que você vê aqui? E daí ela falou assim, eu vejo um ponto, eu vejo um ponto. E ela falou assim, não, aqui é uma grande folha de sulfite com um ponto no meio. E é exatamente isso que a gente faz. A gente tem, a folha de sulfite é composta de 999.999 pontinhos brancos. Mas a gente vê o ponto azul ali no meio. Então, existem tantas respostas, mas a gente se foca no catastrófico, a gente se foca naquilo que... Nossa, adorei esse seu exemplo. Não, o exemplo da folha é muito bom. Vou usar com o Theo. Muito bom, muito bom. Muito bom. Pode ser, pode ser. Gente, vamos fazer uma meditação, que está passando o tempo, foi muito bom estar junto nesse diálogo, mas já vai dar meio-dia. Então vamos a conectar com a respiração. Respiração consciente. Consciente do ar que entra, consciente do ar que sai. Vamos colocar nossa atenção na exalação, na saída do ar, e junto com ela vamos associar o soltar, o relaxar. Então inspiramos, o ar entra e soltamos. Soltamos pela boca. Fazemos algumas respirações profundas, movendo o prana, movendo a energia. Pouco a pouco, vamos deixando a nossa respiração voltar ao seu ritmo natural. Colocando nosso apoio no movimento natural do ar que entra e sai. E através desse apoio, abertura, abrindo os campos sensoriais. Colocando nosso olhar na mente, deixando tudo aberto para que possa surgir e transitar qualquer experiência, sustentando o propósito de estar presentes na respiração, sem seguir o passado,
sem deixar-se seduzir pelo futuro, sem interpretar, analisar o presente, mas ao mesmo tempo sem nada evitar, permitindo que tudo flua. Para que algo exista, depende da nossa energia. Se não fixamos, se dissolve. Um pensamento, uma sensação, um sentimento. Encontrando esse conforto, esse descanso no corpo, na respiração, no estar presente, no aqui e agora. Qualquer intenção de algo buscar, de algo encontrar, descansando naquilo que é e sempre está. Deixando que os tipos de mentes densas flutuem na superfície como ondas, como nuvens. E através do nosso descanso na concentração, é como um mergulho, uma expansão, que conectamos com um nível mais sutil de consciência. Deixamos de estar distraídos com as nuvens e olhamos para o céu. Deixando de estar distraídos com as ondas e olhamos para o oceano. A mente é mais sutil, essa consciência que se expande, essa visão ilimitada, saímos da limitação das nuvens, das ondas, e nessa expansão acompanha um sentimento de bem-estar, de conforto, consciência aberta, corpo relaxado. Conectamos com essa expansão infinita que nos abre a infinitas possibilidades. Consciência aberta, plena, completa. Esse estado já dá conforto e bem-estar, já nutre nosso ser autêntico, consciência, consciência sutil. E vamos entrar no nível mais profundo, mais expandido, mais sutil. Vamos dar uma direção consciente na nossa mente. E agora saímos do conhecido, do visível, e nos expandimos a dimensões puras. Conectando com fontes de sabedoria, conectando com a mente onisciente, e através dessa abertura expansiva, intenção, conexão, nosso fluxo mental recebe bênçãos, sabedoria, iluminação. Estamos elevando a frequência, entrando num campo
de frequência elevada de sabedoria. E quando entramos, nos conectamos com essa frequência e recebemos iluminação. Essa iluminação traz saúde para o nosso corpo, clareza para a nossa mente. Sabedoria e compaixão sempre estão unidas. É inevitável. É inevitável não sentir. O coração se abre e a compaixão irradia, compartilhando esse estado de luz, sabedoria com os nossos familiares, com todas as relações, ancestros, descendência. Reconhecendo o ser autêntico, ser desperto, em abertura, expansão e conexão com a mente onisciente, em radiância, emanação, iluminação, guiando a todos os seres no caminho do despertar. A respiração do ser autêntico, do ser desperto, é sagrada. É amor e compaixão, inspirando amor, exalando compaixão. Para nós mesmos, trazendo essa luz de sabedoria, luz de compaixão, para nosso fluxo mental, para a nossa vida, para nosso dia. É a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da compaixão. Familiares e amigos, colocando todas essas pessoas neutras que fazem parte das nossas relações, incluindo os inimigos, causadores de obstáculos, provocadores, todos aqueles que não gostamos. É a mente pura, o coração puro, o amor puro, a compaixão pura, incluindo todos os seres, no altar do nosso coração desperto. Consciência aberta, expandida, visão ilimitada, por onde flui como uma passarela, irradiando para o nosso mundo, para todos os seres, pacificando guerras, conflitos, a frequência, a vibração do amor e da compaixão, da sabedoria.
soltando todo o conceito e descansando no ser autêntico, apoiados na respiração sagrada, despertando uma visão mais profunda, sentindo nosso corpo. Corpo é nome, conceito. Corpo são elementos, partes, ossos, músculos, vísceras. Corpo são células, são moléculas. Corpo são átomos. Átomos são energias. Energia é intenção, consciência. Dando-nos conta que esse corpo é um corpo mental, é um corpo de energia, parecido a um corpo onírico do sonho. Olhando o nosso entorno, objetos, matéria, e olhando profundamente dentro dessa matéria, átomos, energia, consciência, dando-nos conta que estamos num plano mental muito parecido aos ambientes do plano mental onírico dos nossos sonhos. Assim como nossos sonhos são projeções da nossa mente, nossa vida de vigília é uma projeção da nossa mente. Aparências, formas, energia, consciência. Esses outros corpos, seres, moléculas, células, átomos, energia, consciência. E vamos profundizando a visão, entrando nesse caldo, onde tudo são átomos, são energia, intenções, consciência, e onde tudo está conectado com tudo. Tudo é movimento de consciência, energia, frequências, padrões de energia, corpos, formas. Consciência se expressa através da energia. A energia é o movimento da consciência. A energia é nosso corpo, a energia é as circunstâncias, a energia é a nossa vida, a energia é nosso mundo. Consciência são como dimensões, frequências que movem energias, estabelecendo nossa consciência numa frequência elevada de amor, de compaixão. Essa frequência elevada de consciência movendo a energia da manifestação
paz para a humanidade, luz de sabedoria que desperta corações, sincronicidade de harmonia, realização, prosperidade, saúde, evolução. Dando um mergulho mais profundo, onde todas essas partículas que pulsam, probabilidades e intenções, que convergem e constroem planos de existência, pensamentos, sentimentos, circunstâncias. Entrando no profundo do profundo, onde tudo é luz, probabilidade, primordial, essencial, consciência pura, onde todas as aparências, formas, existências descansam no mesmo. A mesma luz, a mesma consciência. Dissolvendo nosso corpo, nossa vida, tudo quanto existe, descansando na clara luz primordial. Experimentando esse estado de não existência, onde toda existência está presente. É o princípio da onisciência. É a mente muito sutil. Aí reside nossa verdadeira e autêntica existência, ser, clara luz. Essa clara luz não é somente um vazio, é luz. Luz é calor, calor é amor. É plenitude, é completude. É consciência, é onisciência, é sabedoria. É essência. Essa clara luz, movemos nossa consciência, compaixão, e compaixão, a frequência da compaixão é nossa manifestação e da luz, um corpo de luz, um corpo de energia, um corpo humano, um corpo de compaixão, um corpo para o benefício de todos os seres, um corpo para guiar a humanidade no caminho do despertar, sentindo esse corpo como um veículo, corpo humano, reconhecendo nossa verdadeira natureza, luz infinita, consciência pura, despertando o reconhecimento do propósito desse precioso renascimento humano,
sem se distrair com as aparências, nomes, formas, conceitos, mas descansando na visão interna, reconhecendo a essência, o ser verdadeiro. Orgulho divino. O reconhecimento traz não um orgulho sujo, contaminado, mas o orgulho puro do reconhecimento do ser autêntico que somos. Ser divino, ser de luz. Sustentando esse reconhecimento, vamos empreender as atividades cotidianas, diárias da nossa vida, mantendo essa contínua lembrança, sustentando esse estado de permanência, manifestando o ser autêntico. Sentindo a respiração aqui agora. Dedicando nosso mérito, sabedoria para o benefício de todos os seres. Sem distração. Mantendo essa boa conexão. Bom, já. Só antes de a gente encerrar, eu comentei no começo da nossa reunião desse meu desejo, então, de realmente me tornar budista. Existe um rito, Sim. alguma coisa? Existe, não existe? Você se torna budista quando você reconhece esse refúgio interior. E reconhecer significa tomar refúgio, entrar em conexão, ou seja, você se compromete a se conectar internamente. Todos os dias, pelo menos uma vez ao dia, você tem que se conectar, porque senão você não é budista. Então, ser budista significa assumir esse compromisso de se conectar interiormente, que é tomar refúgio. Se diz que pelo menos uma vez ao dia você tem que fechar os olhos e conectar com o ser autêntico, nutrir para que isso se desenvolva, cultivar esse refúgio interior. Quando você se aflige por algo, quando você se preocupa por algo, você não vai sair correndo, fugindo, buscando ajuda. Você vai sentar e tomar refúgio. Porque a resposta, a solução, a superação, a transcendência não está fora, está dentro. Isso é ser budista. Então você reconhece isso. Então existe uma cerimônia que normalmente, às vezes é privada ou pública, mas habitualmente se faz pública porque a assembleia ela é importante para reforçar esse ato de escolha, onde você decide ser interior, onde você decide tomar refúgio na mente onisciente, onde você decide não buscar fora de você as respostas, mas que todas as respostas estão em Buda, tomar refúgio em Buda, e Buda é tua natureza, é a natureza de todos, então você não vai buscar fora. O teu mestre está dentro do teu coração. Então, esse é ser budista. Então, a assembleia, ela é para dar uma força coletiva para esse ato de tomada de refúgio ter mais poder na tua mente, criar uma marca na tua mente, se torna público.
Então se faz uma cerimônia pública de tomada de refúgio, e nessa cerimônia pública você afirma: eu tomo refúgio no Buda, eu tomo refúgio no Dharma, eu tomo refúgio na Sangha. Eu tomo refúgio nas 3 joias. E a partir daí, você vai receber um nome, é como se você nasce na luz. Você nasceu de um ventre como um ser humano, agora você nasce na luz, então você nasce na família dos Budas, você é um budinha pequenininho, você é um Bodhisattva, você é um ser desperto que está treinando a tua mente no caminho da onisciência. Buda significa essa mente onisciente. Então você está despertando e desenvolvendo as tuas capacidades de reconhecer e manter, permanecer nessa experiência búdica ou verdadeira do teu ser. Então você é um bodhisattva. Bodhisattva significa aquele que está em treinamento, desenvolvendo a sua... Ou seja, você não vai ganhar compaixão, você não vai ganhar sabedoria, porque a sabedoria já está em você. Você vai desenvolver a capacidade para reconhecer essa sabedoria que já está em você. Esse é o Bodhisattva. Ele está treinando a sua mente para desenvolvendo a sua capacidade de reconhecer e permanecer nessa mente onisciente que é a nossa natureza intrínseca. Então, aí por isso você nasceu, você despertou, então você recebe um nome novo, que é o nome do Dharma. Então, essa é a primeira iniciação, a iniciação onde você se torna budista. E aí, claro, ser budista significa ter alguns compromissos, ou seja, o compromisso com a virtude, o compromisso com a sabedoria. Então, você está treinando a tua mente. Então, significa que você não vai ser uma pessoa descontrolada, você vai ser uma pessoa que está aplicando esse autocontrole, está controlando a tua mente, você está desenvolvendo esse centro consciente para fazer escolhas lúcidas, respostas virtuosas. Ou seja, não depende a tua mente do que aconteça fora. Você agora está desenvolvendo respostas conscientes, lúcidas, diante das circunstâncias. Então, esse é o compromisso do budista. E o budista também tem um compromisso muito respeituoso para com todas as expressões. Ou seja, você não vai excluir a ninguém nem a nada, nenhuma religião, nenhuma doutrina, muito respeito com tudo que é sagrado, com todos os caminhos espirituais. Então, o treinamento budista é um treinamento de flexibilizar a nossa mente, de inclusão. Não é isso não é. Ou seja, é de compreensão e não é de interferir. Faça isso. Não, é de oferecer. Ou seja, o budismo ele é uma oferenda, ele não é você não vai converter ninguém para o budismo, mas você oferece o budismo como uma possibilidade, respeitando a condição onde cada um se encontra. Então, é profundamente respeituoso o budismo e transparente e flexível, entende? Você pode ser qualquer coisa, ou seja, não existe o bom e o mal, o certo e o equivocado, existe causa e efeito. Seja consciente, compreenda. Ou seja, não vou te julgar porque você é uma pessoa ruim. Não existe o julgar e o criticar. Existe o compreender. E nessa compreensão, esclarecer. Então, se você tem atitudes não virtuosas, você vai experimentar resultado de sofrimento. Não é que você seja ruim, é que você mesmo vai estar experimentando o resultado daquilo que você mesmo está cultivando. Então não existe essa ideia do pecado bom ou ruim, né? E esse é o treinamento que nos aplicamos também para nós mesmos, né? Conscientes do que estamos cultivando é o que vamos experimentar como resultado. Então não se trata de ser bom ou ser ruim, é você entender. Se você pratica virtude, você vai ter felicidade. Se você pratica não virtude, você vai ter sofrimento. E você escolhe. Se você quer ser feliz, seja virtuoso.
Isso é o ensinamento de Buda. Ele não vai dizer isso é bom, isso é ruim, faça isso, não faça aquilo. É você mesmo, é tua vida. Se você quer ser feliz, seja virtuoso. Entende? Aplica-te nas virtudes e, como consequência, o campo é ressonante, você está recebendo tudo aquilo que você está emitindo. Ou seja, as circunstâncias da tua vida é uma ressonância da tua mente. Isso é ser budista. Você fez o... Fiz, eu estava procurando o post aqui para mostrar para a monja. O meu é Sonangatsu, Oceano de Sonan, Reto. você é Sonan. Sonan Gyatso. É. Eu Gyatso é gostaria oceano. de... É bonito, é bonito. Ah, você é Sonan, um nome muito bonito. Que Oceano de Reto. legal. Passa para lá que você vai. Aí, ó, aqui, ó. Aí ganha é um cordão. Esse é um cordão tibetano, abençoado pelo Dalai Lama. Esse daqui você falou que era o último que tinha, né? Você tinha trazido. Eu ainda tenho. Encontrei ontem. Eu estava buscando, que eu comprei umas coisinhas assim para pôr cheiro, tá vendo? E aí eu estava buscando um cordãozinho, né? Eu abri uma gaveta e encontrei, tinha um punhado que bom, lá no meu quarto. São cordãozinhos que eu tive lá em Dharamsala, em um ano no aniversário do Dalai Lama, e é comum a gente oferecer esses cordões para serem abençoados, para que logo possamos distribuir essas bênçãos. Então ainda tem, então esse cordão abençoado, se dá algumas bênçãos durante a cerimônia para impressionar a mente, para entender que algo passou. Então tem como uma psicomágica, né? Tem assim uma ritualística dentro da cerimônia que é bem bonita, onde recebe algumas bênçãos e você sente que você é outra pessoa. É muito marcante. Eu vi meninos assim jovens pegar grandes transformações depois de receber refúgio. Já não conseguem transgredir. A mente fica mais controlada, tem mais controle sobre os impulsos, sobre os instintos. Isso envolve sexualidade, vício, drogas, e sobre uma atitude mais inconsciente. Então a tomada de refúgio realmente faz um gong dentro, né? É um compromisso. E por isso a cerimônia ela tem seus adornos, ela é adornada para poder marcar. E às vezes a gente sempre faz uma festa. Tem alimentos, tem música, alguns a gente tem os nossos violins que vêm, tem adornos, né? É um momento bonito. Então, esse momento bonito e exaltado constrói uma lembrança na mente que faz você lembrar. O nome também faz você lembrar. E tudo faz lembrar, né? Tem muitas formas. Outro dia veio aqui uma estudante, aquela que é médica, Bianca. A Bianca. É. A Bianca. Bia. Beatriz. Bia. E aí ela fez lembrar para mim que teve uma época. Você estava na época que eu fiz o Zen? Se não, foi antes de você chegar. Foi antes, eu não peguei. Não pegou. Teve uma época que eu fiz muitos panos desse, mais curtinho, que são Zens, né? Que são panos de meditação. E aí eu também ofereci aqui, e as pessoas que tinham refúgio, elas tinham esse manto. Também são formas de estar construindo uma marca. Então, cada vez que você medita, você põe teu manto. Quando você vem no templo, você põe teu manto. Esse manto vai tendo uma energia que te ajuda a lembrar, né? E o fato de tê-lo, ele é sagrado também, é um objeto que está vibrando, como o japamala, né? Ele acaba e muito conectado com o corpo, com o teu calor da meditação, e também te faz lembrar que você tem a tua mente protegida. Então, o refúgio é uma forma de você proteger a tua mente das distrações, das aflições. Para isso você toma refúgio, para construir essa marca e estar protegido de você mesmo, né? Da tua própria ignorância. Então, o manto também ajuda a fazer. Talvez estou pensando em voltar a fazer. A fazer porque fica bonito, né? Fica bonito. Ela da Tailândia que a gente foi também, ele também deu. É um cordãozinho, né? Bem simples, né? Sim, normalmente são muito simples, né? Chama esse material, até esqueci. Mas foi tão bonito também, porque a gente passou essa noite lá no Sim. mosteiro budista, né? E aí ele deu todos os ensinamentos, e a gente não pediu em momento algum
né? Mas no final ele fez questão, ele Sim. colocou o barbante, né? Barbante. Então é muito comum porque é algo muito barato, muito simples e é uma forma de você distribuir as bênçãos para muitos, né? Sim, foi uma por uma, fez. A Raquel também tem uma. Nossa, foi muito emocionante. Que bom, que bom. Monja, então, quando que A tem uma gente, data? a gente sempre faz coincidir com alguma data auspiciosa. Ou uma lua cheia, que a lua cheia sempre expande, ou algumas datas auspiciosas que tem no calendário. Ano Novo Tibetano, Nascimento de Buda, Iluminação de Buda, que é Sagadal, Avesak, Losar, Vesak, que é a iluminação de Buda, tem o Losar, que é o Ano Novo Tibetano. A gente sempre faz coincidir com alguma data assim mais simbólica, ou como mínimo numa lua cheia, num solstício também, quando tem mudança de estação, porque tem mais energia nesses momentos, né? Agora agora eu vou viajar em setembro. Eu tô daqui a um mês, eu tô viajando, e aí eu vou começar a temporada mesmo depois do retiro que vamos fazer com a Márcia, que vai ser no final de outubro. Isso. Então eu estaria disponível para a gente marcar e ver data a partir de novembro. Tá bom. Para a gente dar uma olhada numa data bonita para estar marcando, Mas não né? esquece do bardo, Monja. Esse ano. Esse ano fazer o bardo. Uhum. Tenho que pensar isso. E então eu vou começar a temporada mesmo em novembro. Que eu vou pegar toda a temporada, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, que é a temporada de verão, né? Temporada boa para trabalhar. E a gente vê, talvez em novembro, ver uma data, dar uma olhadinha, né, como está o calendário. Trazer de novo os projetos que a gente até tinha falado, né? Da Roda dos Mantras, da oficina de Japamala, né? Uhum. Importante. Sim. Assim, me pediram, tem pessoas me pedindo. Isso. E que pena que não vai dar certo lá o da Letícia, né? Muito Eu longe. procurei, Monja, mas sabe o da Márcia? Não tem disponível. Não tem. Que é o mais perto ali. Sim, né, sim, sim. Mas não tem disponibilidade. E aquele outro que você foi, Você não gostou, né? não é que eu não gostei, Monja, Muito é que é caro. muito caro. Sabe quanto eles estão cobrando Muito por caro, pessoa? muito diária? caro. R$700. Estão cobrando mais do que resorts de por aí, Não. sabe? Aí eu falei, Letícia, não tem como a gente Não se tem. comprometer com isso. É. Da outra vez que eu fiz em outubro, eu tive que pagar. Praticamente eu também paguei. Porque não dava, Monja. E eles exigem mínimo de